Oi, gente, tudo bem com vocês? Mamães, papais, vovós, educadores, todo mundo que cuida de um bebezinho em casa, uma criancinha, e a gente fica muito preocupado, né, com a alimentação deles. Com certeza você já viu a atualização da OMS do Guia da Alimentação Complementar. E hoje eu vou trazer para vocês um resumo que eu fiz em cima do guia com um certo debate aí, tá? Porque eles tiveram muita polêmica. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Doutor, e agora? O que eu faço? Dou suco? Não dou suco? Enfim, vamos discutir um pouquinho. O primeiro tópico colocado nesse guia é sobre a amamentação continuada. Então, tem vários estudos várias referências e é unanimidade nas referências dos estudos que indicam os benefícios da amamentação continuada, ou seja, amamentação até os 2 anos ou mais, tá? Eles indicam, independente da classe social, independente da cultura, independente de qualquer outra questão, a amamentação até os 2 anos ou mais só tem benefícios, tá? Isso é unânime, não tem nenhum estudo que traga qualquer prejuízo em cima disso, que traga qualquer informação contra isso, contrária a esse daí, tá bom? Os benefícios são nutricionais, emocionais, imunidade. Continua na amamentação, mesmo com a alimentação complementar, a amamentação continua sendo a principal fonte de ferro, cálcio, ômegas, riboflavina, entre outros nutrientes, tá? Então, por isso que é tão importante a gente falar tanto da amamentação, cuidar das mães, porque a amamentação é difícil, né? Eu estou passando por isso, então às vezes dá vontade de desistir, mesmo que a gente saiba dos benefícios, mesmo que a gente ame amamentar, a gente sabe das dificuldades. Então por isso que a gente precisa cuidar tão bem das mães, pra gente conseguir cuidar tão bem dos bebês, certo? O segundo tópico que é falado nesse guia é sobre a fórmula ou leite animal, tá? Eles orientam, no caso, então, antes, né, a orientação era fórmula láctea até 2 anos. Então, você teria uma fórmula até 1 ano e a fórmula de segmento de 1 ano a 2 anos. Atualmente, nessa atualização desse guia, ele traz que, na verdade, é a mesma coisa. Tiveram vários estudos que mostraram que tanto as crianças que são, para as crianças que não conseguiram amamentação por algum motivo, tá? Independente de qual seja o motivo, que tomam fórmula, certo? Tirando as bebês amamentados, ok? Todas as crianças precisam de fonte láctea até os 2 anos. Preferencialmente, leite materno. Não foi possível por qualquer motivo, ok, a gente tem a fórmula. Até 1 ano, os estudos demonstram que essas fórmulas são realmente as melhores opções, porque são mais parecidas com o leite materno, nutricionalmente falando. Porém, com mais de 1 ano, tanto as crianças que tiveram sua fonte, tanto na fórmula quanto do leite animal, não houve diferença na questão nutritiva, na questão da saúde dessas crianças. Então, eles indicam já entrar com leite animal com mais de 1 ano e não mais a fórmula láctea, certo? Teve alguns estudos, muito poucos, sobre o leite vegetal. Então, eles não trouxeram nenhuma conclusão em cima disso. Não tem evidências, não tem estudos científicos que comprovem benefício ou malefício. Não houve conclusão em cima disso, em relação ao leite vegetal ao invés do leite animal, tá? O terceiro tópico que foi falado é sobre a idade da introdução alimentar, que é com 6 meses. Nesse guia, eles não falam sobre os sinais de prontidão que a gente tanto fala aqui, tá? Ele fala sobre idade. Então, foi feito alguns estudos e com a introdução alimentar precoce, existem os riscos de doenças gastrointestinais e, inclusive, pode levar a óbito, dependendo de como for, tá? Essa introdução alimentar precoce. E a introdução alimentar tardia pode trazer prejuízos nutricionais. Então, a melhor idade que foi vista por vários estudos
a idade de 6 meses para a introdução alimentar. Existem casos que se beneficiam com a introdução alimentar precoce e existem casos que se beneficiam com a introdução alimentar tardia. Esses casos devem ser trabalhados isoladamente e isso está no guia, tá? O guia é muito amplo, não é somente aqueles resumos, ok? Deixa eu ver o terceiro, esse foi o terceiro tópico. Quarto tópico foi falando sobre a alimentação variada e diversificada, ou seja, todos os grupos alimentares. Então, nesse caso, eles não indicam a alimentação vegetariana nos 2 primeiros anos de vida, até os 24 meses, porque eles indicam uma introdução alimentar completa, eles indicam uma introdução alimentar que tenha todos os grupos. Inclusive, os grupos alimentares que eles citam são diferentes dos grupos alimentares que a gente utiliza na pirâmide alimentar, tá? Aqui no caso, eu vou para minha cola, gente. Dá licença que eu tô indo para minha cola porque eu preciso de uma colinha. Os grupos alimentares que eles citam aqui: o leite materno, né, no caso, carnes todas variadas, não tem nenhuma exclusão de nenhum tipo de carne. Laticínios entra como um grupo, então eles orientam que pode ter o consumo de laticínios com 6 meses de idade. Já volto nesse tópico, porque foi polêmica, tema de polêmica. Ovos é um grupo separado de carnes. Legumes e amendoim, castanhas é um outro grupo que tá junto. Frutas e vegetais fontes de vitamina A, outras frutas e vegetais, grãos, raízes e tubérculos. São os grupos, então são bem diferentes da pirâmide alimentar. Esses grupos são baseados em alguns nutrientes específicos, então a gente vê que, por exemplo, tem um grupo só de fonte de vitamina A. Por quê? Porque infelizmente é comum a deficiência de vitamina A nas crianças, então eles precisaram colocar isso como um grupo. O que seria esse grupo? Abóbora, mamão, cenoura, todos os laranjas e os verdes escuros também tem vitamina A, tá? Nos laticínios, eles colocaram como um grupo que já poderia a partir dos 6 meses, tá? Eu entendo o seguinte, que para crianças subnutridas, para bebês subnutridos, ou com até desnutrição, ou alguma outra questão aí, não tá se alimentando direito, não tá aceitando muito bem a alimentação e tá com essa desnutrição, essa subnutrição, ok, a introdução de lácteos com 6 meses. Por isso que eu disse que tem que ser trabalhado de forma individual, tá? Para os demais, a questão é, por que você vai oferecer com 6 meses? Por exemplo, eu vou falar da minha filha. Minha filha mama no peito até hoje ainda, espero que por mais tempo. Ela tem 9 meses. Não faz Bom, ela é a PLV. Nem se eu quisesse ofertar leite de vaca eu poderia, porque ela tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca, tá? Mas independente se ela não tivesse a PLV, por qual motivo eu iria querer ofertar o leite? Se ela tá no peso ok, no peso adequado, tá ganhando peso, tem uma introdução alimentar ok, mama no peito, não tem motivo, certo? Então, assim, por isso que eu disse de ser trabalhado individualmente, na necessidade individual de cada criança, tá? Aqui, inclusive, eles falam sobre aproveitar a janela imunológica. No caso, seria ofertar os alimentos alergênicos dentro da janela imunológica, que ocorre... O que seria essa janela imunológica? Ela ocorre principalmente dos 6 aos 9 meses, podendo se estender com menos potência até 12 meses, até 1 ano, tá? Que é o ideal de a gente oferecer os alimentos alergênicos dentro dessa janela imunológica, porque existem estudos comprovando que as crianças que ingerem esses alimentos alergênicos dentro dessa janela imunológica apresentam menos chance de desenvolver alergia do que aqueles alimentos que foram, do que aquelas crianças que não tiveram essa oferta desses alimentos, tá? Então, antes a gente ficava pensando, não, alimentos alergênicos só depois de 1 ano. Não é o caso mais, tá bom? Quinto tópico,
açúcar, alimentos adoçados, sal, gordura trans, processados, ultraprocessados, aditivos, adoçantes, devem ser evitados. No mesmo tópico, suco natural 100% fruta deve ter o consumo limitado. Plim, 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 plim. Não está escrito: oferte suco para sua criança com 6 meses. Não. Está escrito: açúcar, blá, 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 evitados. Suco, que a gente já sabe, né? A gente já tem isso. Suco natural 100% fruta, consumo limitado. Não tá incentivando ninguém a ofertar o suco. Como eu disse, a OMS é uma organização mundial da saúde, é um guia mundial de alimentação que deve abranger mundo todo. Crianças de baixa renda, média renda, alta renda, em países de baixo desenvolvimento, alto desenvolvimento, tá? Culturas diferentes. Então não tá falando, ei, mãezinha que mora aí no Brasil, que tem uma boa formação, uma boa estrutura familiar, que tem uma boa oferta da alimentação. Você aí, mãezinha, tem que ofertar suco. É obrigatório ofertar suco pro seu bebê com 6 meses. Não tá falando nada disso. Está falando o consumo de suco deve ser limitado. Para quem já oferta, para quem já tem isso na sua cultura, para o outro país que tem isso na sua cultura, que já desenrola dessa forma, tá? Não é para nós essa informação. Não tá falando, oferta suco, olha, tem várias receitas de suco. Não. Tem evidências científicas mostrando que o consumo limitado do suco é melhor do que o consumo, né, total aí, sem ilimitado no caso de suco, tá? Não tá comparando com quem não consome suco. Eles não estão orientando. Tudo bem, poderia vir a orientação, não consuma suco. A gente já tem essa orientação na Associação Brasileira de Pediatria e no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos brasileiro. Então vamos seguir isso, tá? Essa orientação deles serve para outras pessoas, outras famílias, até mesmo no Brasil. Às vezes acontece de precisar ofertar um suco também por algum motivo. Vai saber se é uma criança que já tá na introdução alimentar, mas não aceita água de jeito nenhum e é super ressecada, tem constipação e tudo mais, e não aceita água porque não foi por qualquer motivo. Não aceita água, aceita o suco. Ok? Beleza. Vamos, né, trabalhar de forma individual, certo? Suplementos ou produtos fortificados, esses somente sob orientação médica ou de nutricionista. Tem muita gente que já vai na farmácia, infelizmente, pode comprar tanto o suplemento quanto os produtos fortificados sem receitas. E, mas meu filho não tá ganhando peso, vai lá e dá algum suplemento, sem nem perguntar pro pediatra ou para algum nutricionista. Ou então, o que acontece mais para a criança dormir a noite inteira, o que acontece? Dá leite com engrossante. Não posso citar nomes, tá? Mas aqueles cereais saborizados que engrossam ali o leite e que dá um saborzinho, né? E que tá escrito vitamina de A a Z. Então, não está escrito para não ofertar nunca, jamais, que só tem malefícios. Não, mas os benefícios também são individuais, em casos específicos e devem ser trabalhados de forma individual, nesses casos específicos. O que seriam esses casos específicos? Caso em que a criança não tem uma seletividade alimentar muito forte, tem TEA, que é o autismo, né? E não consome mais nada além daquilo. Casos de crianças... Não estou ofertando aqui para ninguém, tá, gente? Precisa ser trabalhado, como eu falei, de forma individual, ok? Casos de criança com uma desnutrição mais severa, certo? Então, a única forma de a gente conseguir ali aumentar um pouco a questão nutritiva da alimentação daquela criança, tá? Então, por isso que tá escrito suplemento ou produtos fortificados somente, né? A indicação
que seja sob orientação, certo? Isso daí não por escolha da família, tá bom? E sétimo tópico, último tópico, é sobre estimular a autonomia na alimentação dos bebês. Eu acredito que esse é o único que não tem polêmica nenhuma. A gente já tem falado muito aqui. A única polêmica é entre os pais e os avós. Da BLW ou da papinha? Não, BLW vai engasgar, enfim. Mas estimular, nesse guia não tá falando necessariamente do BLW em si, mas tá falando sobre estimular a autonomia na alimentação dos bebês. Ou seja, evitar, assim, daquelas papinhas tudo misturado, sabe? Tipo, cozinha arroz, feijão, carne, bate tudo, amassa tudo junto e faz uma maçaroca só. Evitar isso. Pra quê? A criança precisa conhecer os alimentos. Como que ela vai conhecer os alimentos se os alimentos estão todos juntos? Né? Então, ela precisa conhecer os alimentos individuais também, ter essas experiências com esses alimentos, criar seus paladares, seus hábitos alimentares e ter a sua autonomia, inclusive de escolha, de gosto disso, prefiro aquilo, não gosto muito daquilo. Óbvio que para criar esse gosto, não gosto, leva tempo, não é a primeira vez que experimentou, não gosta. Não, não significa, não é dessa forma. Mas a gente precisa dar essa autonomia. Eu acho que é o único tópico que não gerou polêmica aí. Galera, é isso. Sinto muito pelo vídeo longo, mas eu precisava explicar esses tópicos para que ficassem claros para vocês. O que pode, o que não pode, o que é orientação, o que não é. Lembrando, a OMS não está em nenhum momento incentivando a algo ou proibindo algo. A única coisa que foi proibida aqui é açúcar, alimentos adoçados, sal, gordura trans, processados, aditivos, enfim, isso tá escrito, evitados. Isso tá como uma certa proibição e a única indicação aqui também de amamentação continuada. O restante sugerimos, orientamos, com base nas evidências, isso e aquilo. Lembrando, para os vegetarianos, veganos, dá pra gente ter uma alimentação equilibrada para os bebês? Dá, mas também tem que ser trabalhado de forma individual. Nesse caso desse guia, eles não tiveram estudos suficientes para comprovarem algum benefício ou algum malefício. Então, eles se absteram dessa informação, tá? Então, eles não falam nem bem e nem mal. Dá pra ter? Dá pra ter, mas a gente precisa trabalhar de forma individualmente. Não é todo mundo não é todas as crianças, todos os bebês que podem ter esse tipo de alimentação. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tiverem alguma informação, quiserem alguma informação, tiverem com algum comentário para fazer, coloca aqui nos comentários para mim. Vamos discutir um pouquinho desses temas, combinado? Obrigada, um beijo e até a próxima, gente!